Você já ouviu falar na história do Jean-Dominique Bauby? Se você nunca ouviu dizer esse nome, presta atenção nesse vídeo que você vai gostar. Em 8 de dezembro de 1995, um acidente vascular cerebral mergulhou brutalmente Jean-Dominique Bauby em um coma profundo. Ao sair dele, todas as suas funções motoras estavam deterioradas. Atingido por aquilo que a medicina chama de Locked-in Syndrome, ele não podia mexer-se, comer, falar e nem mesmo respirar sem a ajuda de aparelhos. Em seu corpo inerte, só um olho se mexia. Esse olho, o esquerdo, é o vínculo que ele tem com o mundo, com os outros e com a vida. Com esse olho, ele pisca uma vez para dizer sim e duas vezes para dizer não. Com esse olho, ele chama a atenção de seu visitante para as letras do alfabeto que lhe são ditadas, formando assim palavras, frases, páginas inteiras. Com esse olho, ele escreveu esse livro, O Escafandro é Borboleta. Se você tiver interesse, compra aí no link da descrição, que vale muito a pena. Se não, assiste o vídeo que ele foi filmografado também. Durante semanas, todas as manhãs, foi memorizando as páginas antes de as ditar e de as corrigir. Do interior da bolha de vidro de seu escafandro, onde voam borboletas, ele nos envia cartões postais de um mundo que só podemos imaginar. Mundo onde nada mais ficou além de um espírito em ação. Espírito ora sarcástico, ora desencantado. Espírito cuja intensidade toca profundamente o coração. Quando só restam palavras, nenhuma palavra é demais. Esse livro aqui é um livro que todo mundo deveria ter em casa, do lado da cama, na cabeceira ou na gavetinha ali guardado, especialmente para pegar num momento em que acha que está com um grande problema, em que acha que a vida está ruim, em que há muitas reclamações a serem feitas, aparentemente, e que, na verdade, esse livro traz uma contraposição, um contraponto que nos deixa até um pouco envergonhados, né, de estarmos insatisfeitos com algumas coisas tão pequenas diante das possibilidades de tragédias que podem nos acometer. O autor aqui tem um senso de humor fantástico, sarcástico, ácido, e ele faz isso com ele próprio, de modo que ele coloca o leitor muitas vezes numa situação de desagradável, né, numa situação um pouco delicada, já que a gente, apesar de achar muito engraçado algumas piadas do escritor, se sente um pouco mal de rir delas, uma vez que ele está fazendo isso consigo mesmo, e nas circunstâncias em que ele se encontra, de paralisia total do corpo. É um pouco cruel dar essa risada, mas se ele nos dá essa oportunidade, né, se ele nos dá essa liberdade, parece que o mais adequado seja a gente se juntar a ele. Eu separei aqui 3 trechos mais marcantes para dar o gostinho de quero mais aí para vocês. Eu vou ler eles rapidinho e o vídeo vai se limitar a isso porque não tem muito mais o que dizer sobre essa obra aqui. O primeiro deles é um trecho em que ele descreve a primeira vez em que ele se viu no espelho depois desse acidente, desse AVC e da paralisia que ele sofreu. Ele diz o seguinte: num reflexo da vitrine apareceu um rosto de homem que parecia ter pernoitado em barril de dioxina. A boca era torta, o nariz amarrotado, o cabelo desgrenhado, o olhar apavorado. Um olho estava costurado e o outro arregalado como o olho de Caim. Por um minuto fixei aquela pupila dilatada sem entender que simplesmente era eu mesmo. A segunda passagem que eu queria trazer para vocês é uma passagem que ele conta como ele decidiu escrever várias cartas para os amigos e conhecidos dele, e ele inicia relatando a fofoca que teria se espalhado pela cidade em relação a ele mesmo, né? Nos seguintes termos: está sabendo que o Bauby virou legume? Diz um. Claro, estou por dentro. Legume, sim, legume. A palavra legume deveria parecer saborosa ao paladar daqueles corvos, pois foi repetida várias vezes. Quanto ao tom, dava a entender que só um idiota não saberia que eu estava mais acompanhado das hortaliças do que dos homens. Se eu quisesse provar que meu potencial intelectual continuava sendo superior ao de um salsão, tinha de contar só comigo mesmo. Assim nasceu uma correspondência coletiva que prossigo mês a mês e que me permite estar sempre em comunhão com as pessoas de quem gosto. Meu pecado de orgulho produziu seus frutos. À parte alguns irredutíveis que mantêm o silêncio obstinado, todos entenderam que é possível encontrar-se comigo em meu escafandro. Ainda que às vezes ele me leve para os confins de terras inexploradas. E a última passagem, que talvez seja a que mais se encaixe nesse resumo que eu fiz do humor que nos deixa desconfortável, é essa daqui.
Ele conta que ele estava acompanhado do filho dele, que era menor, criança, né? E o filho dele teria dito o seguinte: "Vamos brincar de forca? Você é o enforcado", diz Teófilo. E eu gostaria de responder que já basta ser paralítico, se meu sistema de comunicação não impedisse as réplicas na lata. A piadinha mais fina embota-se e gora quando perdemos vários minutos para acertá-la. Quando chega, nem nós mesmos entendemos muito bem o que parecia ter tanta graça antes do ditado laborioso letra por letra. A regra, portanto, é evitar essas agudezas intempestivas. Com isso, perdem-se as faíscas da conversação, aquelas palavrinhas certeiras que vão e voltam como bola em um jogo de pelota basca. E incluo essa falta de humor forçada entre os inconvenientes do meu estado. Ou seja, ele consegue fazer as piadas aqui conosco no livro porque o livro está todo escrito, né? Porque a gente já pega o livro todo composto. Se ele tivesse que ditar letrinha por letrinha, até mesmo o timing da piada, ele teria perdido em virtude da sua situação. Mas mesmo assim ele continua mantendo o senso de humor e, enfim, fica aí a dica de leitura que é bacana, não tem mais como descrever essa obra de outra forma, beleza? Abraço, até a próxima, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram, @canal Livros e Livres, e é isso aí.